Os cientistas afirmam que são milésimos de segundos, aqueles mais importantes no início de uma amizade, de uma apresentação, que definem se você terá atenção, se você será ouvido, se você será reconhecido, se você será respeitado, se você será amigo. E nessa manhã de sábado, um dia de celebração, de adoração e de desfrutar o privilégio do sábado, quero expressar minha gratidão a Deus, de maneira muito especial, ao pastor Auricélio e sua família pastoral do distrito do aeroporto. Gratidão também à irmã Fátima, que me escolheu para fazer parte desse grupo de líderes que vão estar aqui nessa colina sagrada, nesses próximos dias, compartilhando a palavra de Deus. Nossa gratidão também ao Ministério de Jovens, daqui da igreja. Não conhecia, acredito que a grande maioria, talvez você tenha me visto em algum lugar por aí, em algum programa da igreja, e também não me conhecia. E eu vejo que temos aqui um Ministério de Jovens todo uniformizado. Há pouco eu conversava com a irmã Fátima e ela dizia para mim assim: pastor, tem também os descamisados, né? Que são aqueles que não estão de uniforme, mas são parte do movimento também. Obrigado. E também estão aqui com a gente. Então, nossa gratidão desde o Ministério da Mídia, ao Ministério do Louvor, a equipe que ornamentou, eu quero acreditar que foram as meninas, né? Porque homem só serve para carregar caixa, cadeira, pegar peso. Diz o ditado que onde tem homem e mulher não faz força, né? Ela trabalha, mas não faz força, né? Então a parte da força é a parte da massa bruta do homem, né? Então muito obrigado também. Ficou de muito bom gosto. Daqui a pouco eu estou pensando em ir para mais perto ali para a menina. Cadê a moça da mídia que está tirando foto, registrando, para tirar uma foto bem bonita minha lá. A foto do lugar, né? Porque não pode fazer milagre também, né? Você transformar um careca em bonito é complicado. Amigos, mas nessa manhã, nos próximos 25 minutos, nós queremos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, e o título da mensagem vai caminhar dentro do contexto do Ministério de Jovens, a sugestão da Divisão Sul-Americana, que hoje, ou ao longo desses próximos dias, vai trabalhar a proposta do reencontro, principalmente aqui na União Nordeste Brasileira, convidando amigos que em algum momento tiraram férias, que em algum momento escolheram dar um tempo, dar um time para a igreja e foram passear aí pelo mundo, estão voltando para casa. Então nós temos aqui em nosso meio alguns amigos, amigas, que foram convidados para estarem aqui, que você se sinta abraçado e acolhido. Se você tiver com sede, é só levantar a mão, que algum desses jovens que estão uniformizados vai até você e vai buscar um copo com água para você, tá bom? Vocês não estão aqui para servir o pastor é servo. Biblicamente, a palavra de Deus diz que quem quiser aqui ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. Que nós possamos aproveitar o privilégio, a oportunidade de servir esses nossos amigos. A igreja é um grande ambiente para a salvação. Nesse formato que ela tem hoje. Alguns dias com ar-condicionado, outros dias sem ar-condicionado. Mas nesse formato que ela está hoje, é com o propósito de salvar. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. O livro é o livro de Coríntios. O capítulo é o capítulo 1 da epístola de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, o capítulo 1. Eu queria falar um pouquinho com você, jovem, e amigos e irmãos aqui presentes, sobre escolhas, mas não é a tua escolha. Obviamente a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas humanas, mas eu quero falar sobre as escolhas de Deus. E elas impactam
diretamente à sua e à minha vida, mas não de quantidade, mas mais de condição mesmo, talvez ou de negação ou de afirmação, para que as escolhas de Deus façam ou tenham um impacto em sua vida, um impacto inexplicável, como a música que nós cantamos, ou a música das promessas que acabamos de ouvir, do perdão. É preciso você permitir. Quando se fala do tema escolha, é algo muito provocativo. E eu provoquei agora há pouco, a irmã Fátima estava ali do meu lado, e eu olhei para ela e disse assim: irmã Fátima, por que foi que a senhora me escolheu para pregar aqui? E ela tomou um susto, no momento ela já ficou nervosa. Não, pastor, calma, eu posso me explicar. Eu disse, não, irmã, não precisa se explicar. Eu gostaria que a senhora dissesse para mim o que levou a senhora a escolher o pastor. Veja, uma semana, 7 dias, são vários pregadores, e temos pregadores jovens aqui, temos líderes. Por que a senhora me escolheu? Aí ela ainda ficou nervosa e disse: calma, pastor, eu posso... Calma, irmã, eu só quero que a senhora me responda. E aí eu expliquei para ela, porque a proposta do Ministério Jovem, aqui no tema inicial, nós falamos sobre escolha. Não vou usar o texto, nem o contexto da mensagem que foi preparada, mas eu peguei a ideia principal. Aí ela acalmou, aí disse: pastor, tá, é porque eu já vi o senhor pregando por aí, eu gostei da sua pregação, e aí eu queria que o senhor pregasse aqui para compartilhar. Aí foi logo se explicando de novo, né? Olha, pastor, eu não sou líder de jovem, eu estou aqui substituindo, a nossa líder está no departamento médico, mas ela representa o distrito no Ministério de Jovens. E esse é o contexto das escolhas. Você escolheu vir aqui hoje, uns foram obrigados. Às vezes a mãe vem, né? Bora, menino, para a igreja. Você não tem nem como escolher ir para outro lugar, tem que vir à força. Talvez você escolheu vir aqui porque o namorado veio, o noivo, o esposo. Você escolheu porque vai ter almoço. Não sei, vai ter almoço? Não vai ter. Então, não vai ter almoço, mas você escolheu vir arriscando, vai que tinha um almoço. Não é? Você escolheu arriscando, vai que o pastor é um pregador legal. Escolhas. Você vive diariamente fazendo escolha, não é verdade isso? Você sai de casa, menina, aí você tem que escolher o seu look, né? Look, não sei porque essa palavra, é a roupa que você vai vestir para sair de casa. E a mulher, ela se preocupa com cada coisa. Na dúvida, mulher, põe um preto básico, né? Tem a história do preto básico, né? Bota um preto básico, combina com tudo, sei o que e tal. E se preocupa com o cabelo, e não pode sair na foto, a entrevista ou o vídeo, não, eu estou assanhada. E tem umas que usam a touca de seu boneco, né? Aquela touquinha que enrola o cabelo, fica ali guardadinho, porque não pode cheirar comida, sei o que e tal. E você tem que escolher uma série de coisas para sair. É o sapato, é a meia. Homem não, homem o camarada chega, e aí, vamos jogar? O camarada sai do jeito que está. Se tiver só de calção, vai embora. Menino, pega a camisa. Ele já esquece, aí chega lá para jogar, já pede a camisa do outro, porque nem a camisa levou, o abençoado. Escolhas. Você chega na escola, primeiro dia de aula. Qual é a sua primeira tarefa quando entra na sala? Quem lembra? Quer dizer, quem lembra é quem já estudou, né? Mas quem está estudando hoje, faz o quê? Tem que escolher o quê? O lugar que vai sentar. Obrigado, meu amigo. E a minha filha Nayeli, essa que está aí, ela hoje tem o privilégio de estudar numa instituição adventista renomada em todo o Brasil, que é a antiga FADBA, antigo IAN, que hoje é UniIAN, não é isso, Nayeli? Ela está cursando odontologia lá, mas ela já estudou em uma escola que, se ela chegasse 5 minutos atrasada, não tinha cadeira para sentar. E adivinha, quem é que levava ela no colégio? Sabe que ela nunca chegou atrasada, né? Sempre que ela chegava, e depois ela falou, registrou para mim essa situação: pai, se eu chegar depois de 7 horas, eu pego a pior cadeira. Mas não era o melhor lugar da sala, era a pior cadeira, aquela toda esmulambada, esgolepada lá, que ninguém queria sentar. Geralmente era a cadeira do canhoto. Imagina, você que é destro, já sentou na cadeira de um canhoto alguma vez? Não é complicado o negócio? Era a situação da minha filha.
Ela não tinha mais como escolher, sobrou ali. E é muito ruim a gente escolher a sobra, não é? Porque não tem mais o que escolher. Eu ainda brinco de bola, eu falo de bola assim, não porque eu já vivi, né? Ainda brinco. Eu brinco de bola, eu corro atrás da bola. E quando vai brincar de bola, aí tem as escolhas dos times, não é assim, rapazes? Aí vão escolhendo primeiro os pernas de pau, não é isso? É os mais ruins que é escolhido primeiro? Não, você pode ser o dono da bola, da rede, você pode ter o cartão, você pode até ter o apito. Mas se você não joga bola, você vai ser escolhido quando? Você vai para a sobra. Essa é a vida de escolha. Vocês sabiam a pior besteira das escolhas que eu já vi na minha vida? Eu vou confessar, porque a minha esposa está aqui presente e ela não vai me deixar mentir sozinho, né? Você depois vai perguntar a ela aí, quando sair na porta da igreja, pergunta ali para ela. Nós casamos e a nossa vida, com um períodozinho de tempo de casado, começou a ser uma vida de mudanças. Nós estamos no pastoreio há 14 anos. Se somarmos os 4 anos de seminário, são 18. E quando eu casei com ela, ela morava numa cidade próxima a João Pessoa, capital do estado paraibano, e eu vivia indo para lá, ela para cá. Até que um dia ela se mudou definitivo para morar conosco na cidade de João Pessoa. E começou as nossas vidas de mudança. E aí, toda mudança, a gente tem que arrumar os cacarecos, não é isso? Em casa, chega, bota um quadro, não sei o que tal, bota a posição da cama. E adivinha, quem é que escolhe o lado da cama para dormir? Quem é? Hã? É a mulher que escolhe. Só que eu descobri isso, irmão, bem depois. E eu brigava com a minha esposa pelo lado da cama. Aí eu empurrando ela devagarzinho. Os casados aqui sabem, você vai empurrando com o pé, aí vai empurrando com o braço, troca o travesseiro, vai tentando ir para o lado que você acha que é o seu. Tem escolhas na vida que a gente não determina. Inclusive a minha, no caso, foi essa. Eu descobri que eu não posso escolher o lado da cama para dormir. Eu chego, deixo ela se esparramar lá, ela vai procurando o lado dela. Quando ela se identificar com o lado dela, aí o que sobra é o quê? É o meu. Aí se é no canto da parede, se é no pé da porta, se é do lado da porta do banheiro, problema meu, porque ela escolheu. Vou falar um outro contexto de escolha. Você escolhe a pessoa para namorar, sim ou não? O namorado, a noiva, quem vai casar, você escolhe. Mas o seu pai e a sua mãe, você escolheu? Você já caiu dentro de uma família e já estava ali o pai e a mãe. Que seja careca, cabeludo, você tem que aprender a amar. Porque é o seu pai, é a sua mãe. Escolhas, algumas você tem o poder de decidir, mas outras já chegou para você prontinha da Silva. Pastor, o senhor falou de contextos seculares do mundo, da vida nossa, bacana, legal. Mas pastor, e a nossa vida espiritual? Como é que é dado o ambiente da escolha na vida espiritual? Se você pegar, por exemplo, o texto de Josué 24, verso 15, é um texto clássico da Bíblia, onde o líder de uma nação, substituto do Moisés, não esse que vos fala, mas o Moisés da Bíblia, ele brada para o povo em meio a um deserto, uma igreja onde o eco eram as montanhas. Ele diz: olha, vocês devem agora tomar uma decisão. Que Deus você vai servir? Dos amorreus ou Deus Yahvé Adonai, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó? Vocês eu não sei, mas eu e a minha família escolhemos servir o quê? Ao Senhor. Não é muito obstante você sair de Juízes, de Josué e ir para Gênesis. E Deus oferece ao ser humano um baita de um jardim no primeiro sábado da criação. E eu estou lendo um livro sobre a subversão do sábado, e o autor não é adventista, A.J. Snowboda. E ele diz que no primeiro sábado da criação ele encontra a graça. Porque Adão e Eva não trabalharam coisa nenhuma e já descansaram no sábado da criação para celebrar, adorar e desfrutar da vida de casado, a primeira lua de mel de folga. Quem instituiu a folga pós-casamento foi Deus, lá no Éden.
Aí Deus diz assim: Adão, Eva, vocês podem comer e desfrutar de tudo, mas não escolham essa árvore aqui, não, essa não pode. Aí o ser humano conseguiu fazer o quê? Desfrutou de tudo, mas fez o quê? Escolheu mexer lá na árvore, descumprindo uma orientação. Veja que na vida cristã, também nós nos deparamos com escolhas. Na vida do jovem, aí é que tem escolha. Aí é que parece que se avolumam na vida do cristão jovem os desafios da escolha. Pastor, mas jovem é de 0 a 100 anos, bacana. Mas eu já tenho 45 e eu sei que não dá para a gente correr com o jovem. O jovem corre, você corre com os olhos. E ele vai embora, e você correndo com os olhos, tentando acompanhar até onde a vista alcançar, porque se não tiver óculos, você nem vai ver mais o jovem. Apesar que Isaías diz que o jovem ele pode correr e se cansar. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, né? Correm e voam como águias. Como é que anda o nosso contexto de escolha na vida cristã? Vivemos hoje uma geração da pós-internet, da pós-verdade, da pós-revolução, tudo é pós. Você faz ensino médio, faz faculdade, aí alguém chega, e aí mulher, tu tem pós? E aí cara, você já tem alguma pós? É a geração da pós. Esses dias um jovem chegou para mim, não adventista, e ele questionou um vídeo que eu publiquei na rede social. Se você quiser me seguir, está lá Moisés Soares, depois do Soares tem 3S. Eu não uso minha rede social para divulgar minha vida pessoal. Dificilmente você vai ver uma postagem minha lá. Eu uso para compartilhar textos meus e de alguns autores. Se você achar ruim os autores, você reclama com os autores. E se achar ruim os textos que eu publico, você vem e reclama comigo. Não precisa me cancelar. E o jovem disse assim: olha, aquele vídeo que você publicou lá, aquilo ali eu não concordo. Beleza, concordo com você. Nós vivemos hoje verdades que não são absolutas, a sua verdade não é a minha. Concordo com você. E aí ele foi ficando incomodado porque eu estava concordando. Eu disse: olha, mas se eu discordar, você vai mudar? Não, então eu concordo com você. Vivemos uma geração hoje, jovem, da escolha do acolhimento. E veja, acolhimento não é aceitação nem aprovação. É muito diferente. Acolher é o posicionamento de alguém. Olha, eu sou contra o que você acredita. Você acolhe aquela pessoa porque o dever do cristão é amar, abraçar. Tá tudo bem. Você aceita que eu escolha acreditar nisso daqui? Aceito, então tá bom, então eu te acolho como cristão. Agora, a aceitação e a aprovação é quando você sai da sua crença, naquilo que você escolheu como verdade, como razão da tua fé, e você diz assim: não, mulher, você está certa, eu vou sair da igreja, eu vou negar o sábado, eu vou negar a volta de Jesus, eu vou negar o pecado, não existe nada disso, eu vou negar a existência do mal, nós podemos viver eternamente sem Deus, vamos comprar botox, vamos para a academia malhar, ficar grande, forte, sarado, e ninguém vai morrer. Você está negando princípios e valores que estão regidos na história da Bíblia. E o jovem hoje precisa entender. Talvez até parafraseando o pastor Diego Barros, líder de jovem da União Nordeste, quando ele esteve na nossa capacitação na convenção, que ele contrapõe o slogan, né, eu vou mudar o mundo. Ele diz assim: você não tem que mudar o mundo, você tem que salvar o mundo, né? Porque essa é a proposta de Cristo. E quando a gente se dispõe a salvar o mundo, aí vem um acolhimento. Daqui, vem cá, vou te dar um abraço. Eu acredito que você pensa desse jeito porque tem algum histórico aí na tua vida. Pai, mãe, sala de aula, trabalho. Isso é salvar o mundo. Agora, quando você quer mudar pela força da imposição, de uma fé, a gente mais fere do que cura. Vivemos uma geração, talvez do pós-questionamento, mas uma geração que prega
e que necessita falar do acolhimento. Mas esse acolhimento é escolha, e essa escolha para muitos é loucura. O sábado é loucura. Vim para a igreja escutar um pastor, sábado de manhã, num banco. Você é doido para ir para casa almoçar. Para muita gente ali fora, isso é loucura. Por que não dizer escândalo? E a carta de Paulo à igreja de Corinto, ele começa a sua narrativa dentro do contexto do capítulo 1, se apresentando como apóstolo da graça, e que a sua autoridade não vem de homens, mas vem de Cristo. E ele já começa ali, a partir do verso 9 em diante, 2, 15, vai, ele diz assim, olha, eu nada mais escolhi entre vocês, a não ser que eu pregue a Cristo e esse crucificado. Quem é que estava ouvindo Paulo? Gregos e gentios, e judeus também. E a turma tinha aversão à mensagem da cruz, porque a cruz era loucura, era escândalo. A cruz era vergonha para uma geração pós-moderna da época. O pastor já jubilado, grande pregador internacional, Mark Phelan, da nossa igreja, ele diz que Jesus veio, quando aqui esteve e peregrinou os 33 anos, ele veio dentro de um contexto totalmente secularizado. O Império Grego-Romano tinha aproximadamente 100 milhões de pessoas. Nós temos aqui em Fortaleza, na Grande Fortaleza, o que se permeia, segundo o IBGE 2023, 3 milhões de habitantes. Ou seja, Jesus veio habitar numa visão, numa cidade cosmopolitana, com pelo menos 33 vezes maior do que Fortaleza. Uau! Jesus não foi pego de surpresa quanto à modernidade, quanto o secularismo. Os homens bebiam na fonte da filosofia. Para o grego, o que valia era o saber. Tudo tinha que ser pautado na sabedoria. Para o judeu, eles tinham esperança em um Messias revolucionário, que viria confrontar o Império Grego-Romano, tomar o poder, instituir de volta o que eles haviam perdido. É dentro desse contexto que Paulo agora apresenta a narrativa do evangelho, da loucura, do escândalo da cruz. É por essa razão que o título da mensagem é Escolhas de Deus, não a sua e nem a minha. Porque a sua, às vezes a gente pode, às vezes a gente não pode. A minha, às vezes eu posso, às vezes eu não posso. Mas as escolhas de Deus, elas todas são possíveis. Talvez não se encaixe no seu cabimento ou no meu cabimento. Talvez é loucura para você, é escândalo para mim. Mas as escolhas de Deus, elas sempre aconteceram, porque Ele é eterno. Elas acontecem porque Ele é o Deus presente. E elas continuarão acontecendo, sendo executadas, porque Ele é o Deus para toda a eternidade. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Eu já resumo a introdução só tem mais 3 minutos, agora vamos embora para casa. Eu já resumo a introdução dizendo o seguinte: as escolhas de Deus, elas são diferentes da nossa, porque elas não têm uma perspectiva, uma visão apenas terrena. Elas podem incomodar, porque o ser humano, na sua grande maioria, não gosta de mudança. Não gosta de sair do estado que a ciência fala, estado quo, inércia. Mudar de lugar, mudar do lado da cama, incomoda. Sair da sua zona de conforto para viver o inexplicável da fé, isso incomoda. Vamos para a palavra de Deus. E agora a gente finaliza a mensagem. Eu não sei se o meu amigo, nós vamos ter uma música final, mas eu acredito que o meu amigo tem um instrumental aí para disponibilizar baixinho. Eu te agradeço, tá? Logo em seguida, as minhas considerações, nós vamos finalizar ouvindo uma mensagem. Eu convido a nossa amiga logo em seguida para louvar, e finalizaremos juntos com esse louvor. O capítulo é a Epístola de Paulo, a sua carta, 1 Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 23.
Posso ler? Talvez a partir do verso 29. Perdão, do verso 19. Perdão, do verso 16, desculpa. O verso 16, a minha Bíblia, na nova versão Almeida atualizada, a NAA, ela diz assim. 1 Coríntios 1, verso 18, perdão. Certamente a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, o que significa a cruz? Poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Verso 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam o quê? Sabedoria. Verso 23. Vamos ler todos juntos? Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A palavra de Deus é verdadeira, eficaz e ela não muda. Se a Bíblia diz, eu creio. E você? Você consegue agora dizer assim: uau, pastor, bacana. O senhor fez uma introdução que resumiu aqui. O senhor falou de grego, de judeu. O senhor falou de sabedoria, de loucura, de escândalo. Falei de tudo isso. Eu, uma palavra de Deus, como ministro do Evangelho, é na palavra de Deus que eu me realizo. Eu não escolhi ser pastor, eu fui escolhido ser pastor. O ano era o ano de 1989. O pastor era o pastor Antônio Brito, que realizou meu batismo, e eu disse para minha mãe: mãe, eu quero ser pastor da igreja. Alguns anos se passaram e o inimigo das almas me fez matar o sonho. Só que um dia eu escutei uma frase de um homem já falecido, professor Sebastião Santana, no velho Ene, do Candário Nordestino Adventista, no interior de Pernambuco. Ele passando por mim nas alamedas daquela instituição, ele disse para mim: deixa eu te falar uma coisa, o inimigo tem poder de matar sonhos, mas nunca o sonhador. Passaram-se alguns anos, já casado, quase careca, com a filha. Aí Deus chegou para mim e diz: ô rapaz, você está escolhendo pelo mundo afora aí ser um monte de coisa. Quer ser soldado, militar, quer ser isso, quer ser aquilo. Mas você esqueceu do que você me pediu. Eu não esqueci. Eu escolhi você para o ministério e está aqui, volta. E já com a idade de uma juventude para meia idade, né? Eu segui o plano de Deus. E eu me deleito na palavra do Senhor. O pastor é o único membro da igreja que é pago para estudar a Bíblia. E se eu não me deleitar na palavra do Senhor, de que vai ser, ou qual valor avalia do meu ministério? No terreno encantado das escolhas, um terreno vacilante, um terreno arredio, um terreno movediço, eu me acosto às palavras de um pastor dessa igreja, Alejandro Bulhon, que ele diz que Deus
nunca nos pede para defendê-lo perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Ele pede para nós escolhermos defendê-lo como Salvador, mantenedor e Redentor de nossas vidas. Todo cristão será melhor sucedido se reconhecer que a sua escolha, ou a melhor escolha, é se aproximar de Deus. E quando eu decidi cursar teologia, eu estava numa atividade externa onde nós morávamos, e eu disse: Senhor, fala comigo, escreve meu nome no céu, opera um milagre, assim como os judeus que queriam um milagre. Os gregos queriam um líder filosófico, cheio de sabedoria. Os judeus queriam um milagre, ou queriam milagres. Senhor, opera um milagre. E aí eu ouvi apenas uma voz no meu ouvido dizendo assim: filho, a melhor escolha que um homem pode fazer é escolher estar mais perto do Senhor. E dias depois eu li uma frase de Pitágoras, um filósofo. Ele disse que a melhor escolha do homem é aproximar-se de Deus. Então agora Deus, Ele mistura sabedoria e o milagre de conversar com o ser humano finito para dizer assim: somente palavras que vêm do coração alcançam o coração. Eu vou repetir: somente palavras que vêm do coração alcançam o coração. Talvez você se sinta apavorado por uma escolha que Deus fez para a sua vida. A escolha de liderar o ministério de jovens. A escolha de renegar o fortal, de renegar o castelão, de renegar a balada da noite e dizer assim: eu escolho servir ao Senhor. Eu escolho me aproximar-se dEle. E talvez na contramão do que lemos agora há pouco na lição da Escola Sabatina, a citação do livro Caminho a Cristo, página 17 e 18, onde após a queda Adão escolheu se esconder da santidade de Deus, porque a santidade não mais trazia alegria. Sabe, talvez a igreja não te traga a alegria transitória que o mundo oferece, a êxtase de algumas horas, influenciados ou motivados por bebida, por entorpecentes. Mas a escolha por Cristo nos dá a cada dia, a cada nascer, a certeza de que poderemos desfrutar pelos méritos dele da eternidade. Cristo jamais abandonará um jovem, uma mulher, um homem, uma criança, um adulto, por quem ele morreu. O ser humano pode até escolher te deixar. O ser humano pode até escolher não te acolher. Mas Deus, jamais, porque Ele derramou o seu precioso sangue. Ele escolheu se fazer humano. Ele escolheu ser pecado por nós. Ele escolheu ser servo. Ele escolheu deixar o seu trono. E tudo isso é loucura. Ele escolheu a cruz, a vergonha para os gregos, a escória, a maldição para os judeus. Ele escolheu. A salvação, ela depende de escolhas. As escolhas nos aproximam da salvação ou nos afastam dela. E novamente nós estamos aqui, na presença do Senhor. Hoje é sábado, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de adorar, hoje é dia de desfrutar. E o Senhor diz assim: filho, o que é que você acha das minhas escolhas? Talvez você, como Paulo, diz assim: Senhor, é loucura. Senhor, para os amigos da faculdade, da minha turma da pós, ou da geração pós alguma coisa, é escândalo. Sabe, eu fui
fazer apenas um recorte dessa palavra escândalo. Eu dei uma pesquisada nela assim, para entender a tradução dela no original, na língua que foi escrita, no grego. A palavra escândalo, ela vem de escandalon, que significa alguém que dispara uma armadilha. Talvez, se eu pudesse trazer a ideia para o jovem aqui hoje, alguém que paga um mico. Você não sabe onde coloca a cara, né? Se esconde, não sabe o que faz. Essa é a palavra escandalon. Alguém que dispara uma armadilha. O que serve de isca em uma armadilha. Algo que foi colocado para ser pisado. Algo que foi colocado para ser disparado. Aí Paulo, um doutor da língua grega, né? Ele pega essa palavra usada pelo Espírito Santo, aí ele diz assim, eu vou usar aqui essa metáfora. Amigos do aeroporto, juventude do aeroporto, no tempo dele, né? Ele pregou no tempo dele, agora fora de tempo para nós hoje. Ele diz assim, as escolhas de Deus são como uma armadilha que você não quer disparar, ou que você não quer pisar, que você não quer ser atingido. E talvez você diga assim, pastor, mas tem uma outra aplicação, tem a metáfora do pecado. Para muitos o plano de salvação é um desperdício, né? Um homem morrer numa cruz, é um pecado que isso aconteça. E olha aqui o próprio Pedro, em Mateus 16, Senhor, que Jesus fala que vai morrer, né? E Pedro repreende Jesus, Senhor, não diga isso. E naquele momento ele está possesso, e Jesus o repreende e diz, arreda-te dele, Satanás. Porque para o hebreu, para o judeu, ele se apegava à expectativa de um Messias que governaria, não sendo isca de escândalo. O Evangelho era diretamente contrário ao conceito de que eles tinham do Messias. Portanto, Jesus foi rejeitado. Portanto, o Evangelho foi rejeitado. E é por isso que o Evangelho é rejeitado em nossos dias. O que as pessoas têm por escândalo, por desperdício. E é possível que você escute isso na sala de aula. É possível que você escute isso nas calçadas onde você mora, nas suas rodas de amizade. A verdadeira instrução é aquela que toma a palavra de Deus como fonte do saber. A verdadeira instrução é aquela que torna a palavra de Deus uma fonte de saber. E quem tem essa instrução é humilde, manso e submisso, e orienta pessoas a fazerem escolhas para mais perto de Cristo. Finalizo a minha mensagem dessa manhã com a seguinte frase, que ela se resume em um parágrafo: a graça antecede a obediência, a fé antecede a obra, e a salvação antecede o que eu chamo de internalização plena da lei de Deus em nosso coração. Escolha fé, obras e graça. A fé vem de Cristo, é justificação. As obras vêm de Cristo, porque são as obras dele que nos credenciam a salvação. A graça vem de Cristo, porque nós não somos salvos por nossas obras, porque nós não são boas, não nos qualifica. As nossas escolhas, tomadas de decisão, humanamente falando, geralmente nos leva para uma pancada na parede. São transitórias, momentâneas e passageiras. Neste mundo complexo, Deus guia nossas escolhas e atitudes para que reflitamos os valores divinos. O paradigma da redenção é
Deus sempre dá o primeiro passo. A salvação vem dele. Não é você que escolhe, é Deus que escolhe. Talvez você diga assim: pastor, então quer dizer que Deus é igual a sua esposa? É. A minha esposa escolhe o lado da cama, mas Deus escolheu te salvar. Ele não abre mão da tua salvação. Mas só tem um detalhe: é que tem a condição do si. É você que escolhe se vai escolher a escolha louca, o escândalo da escolha de Jesus. Hoje é o dia. Amanhã, não, é agora. É a chance da gente celebrar, adorar e desfrutar do sábado, dizendo assim: Senhor, mesmo sem entender o plano todo da salvação, eu escolho a tua graça, eu escolho a tua fé e eu escolho as tuas obras. Me ajuda para que eu viva isso muito intensamente em minha vida, para que eu consiga identificar quando o Senhor fala comigo, quando a música fala comigo, quando o pastor fala comigo, quando meu pai fala comigo, quando a minha mãe fala comigo, quando eu falo com as pessoas, porque você também é um instrumento, você também é um vaso. Não tenha vergonha da cruz. Para os sábios, escândalo. Para os revolucionários, loucura. Mas para Deus, objeto de salvação, de amor, de graça, objeto de fé, de esperança, de redenção, de resgate. Um pedido que eu faço, deixa Deus escolher por você. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Eu sei que é chato isso, mas olha para ela e diz assim: só faz assim, ó. Não precisa falar, só deixa Deus escolher por você. As escolhas de Deus são melhores, maiores, elas são eternas. Ao voltar para casa, e se alguém te perguntar: você está vindo de onde? Rapaz, eu escolhi a escolha de Deus. E qual é a escolha de Deus? É que Ele é o Rei da minha vida, ontem, hoje e eternamente. Se você esquecer de tudo, do nome do pastor, mas lembre de 1 Coríntios 1, o capítulo 1, a partir do verso 18 até o 23. Se você esquecer da palavra escandalon, da armadilha, só lembra que Deus escolheu você. Tantas pessoas estão espalhadas pelo mundo, Ele te escolheu, você ouviu a sua voz. E hoje, dia de sábado, está desfrutando da graça, desfrutando da fé, desfrutando da esperança. Filhos, irmãos em Cristo, amigos de jornada celestial, aceitem a escolha de Deus. Permita Ele ser Deus em sua vida. Permita Ele ser Deus em seu ministério, em sua juventude. Na juventude, dedique-se ao Senhor. Passa depressa. Ontem eu tinha 9 anos. Hoje já estou com 45. Continuo pregando a esperança de que Jesus vai voltar. Eu não sei se eu verei meus filhos velhos aqui na terra. Eu não sei se eu serei avô. Eu não sei se cumprirei o bom combate de um pastor até o fim. Mas uma coisa eu vos declaro: com a mesma certeza, quando eu fui batizado aos meus 9 anos, ao olhar para minha mãe, disse assim: mãinha, se Jesus voltasse hoje, eu estaria salvo. Pelo que, meu filho? Porque a sensação do batismo é incrível. Estar nos braços de Deus é incrível, é louco, é escandaloso. Escolha viver a loucura e o escândalo do Evangelho. Se alguém pedir explicação, não tem explicação. Os loucos só entendem quem são loucos. Os escândalos só entendem quem vive do escândalo. Mas não é do escândalo secular e da loucura secular. Eu estou falando do escândalo e da loucura do Evangelho. Que Deus abençoe a tua igreja, o teu ministério. Deus abençoe a tua família. Minha amiga, vem cá louvar. Eu não vou falar o nome dela, porque eu esqueci. Elaine, que Deus te use poderosamente nesse momento. Enquanto ela louva,
Se você quer viver a escolha do Evangelho, coloque-se de pé, se ajoelhe, põe a mão para cima. É o teu momento com Deus. Eu não quero saber como você vai escolher ficar. Eu quero que você viva intensamente esse momento com Deus. Nessa manhã de sábado, nessa manhã de adoração, de celebração e de desfrutar da presença do Senhor. Antes de cantar, eu escolhi essa música. Eu acho que o Espírito Santo nos incomoda, né? E eu sei que essa canção vai servir para vocês. Muitos não me conhecem, meu nome é Elaine. Cantei em banda há 15 anos, né? Forró, no meio do mundo. E hoje eu estou aqui louvando a Deus. Então você jovem, eu vivi tudo que o mundo podia oferecer, mas nada paga estar na presença de Deus. Deus, Ele me resgatou e hoje eu estou aqui. Então você jovem, continue firme, porque Deus tem grandes propósitos na sua vida. Oi. Que você possa refletir nessa letra. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm, levando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Declare, Ele jamais vai deixá-lo. Você
você. Sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. Amém. Que mensagem bonita. Essa música, ela já embalou certamente muitas histórias aqui. A turma da velha guarda que escutou as primeiras versões dessa música, interpretada pelo Quarteto Arautos do Rei, sabe que essa música marcou gerações. Fala de esperança e também de convite. Um convite é uma entrega que ela não pode ser meia entrega. É uma entrega total, full, completa. Tem uma frase, ela não é minha, é de um autor adventista, Clifford Goldstein. Ele diz o seguinte, que tanto no passado como no presente, nós devemos fazer uma escolha. A palavra crucial do século XXI não é ansiedade, não é depressão, não é pós, mas é escolha. Ao contrário de uma ideia difundida no cristianismo, segundo a qual, mesmo antes do nascimento, somos predestinados, uns para a vida e outros para a morte. Mas até isso a Escritura diz que não, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confrontar os sábios. Que Deus escolheu a raça humana para ser toda ela acolhida no plano de salvação. Mas tem a condição do se vai aceitar e se vai apoiar. Parafraseando o profeta Moisés em Deuteronômio, ele diz: olha, veja o que hoje vos ofereço, bênção ou maldição, vida ou morte. E ele finaliza dizendo assim: escolha a vida para que vivam, escolha a bênção para que sejam abençoados. É reconfortante, é confortante e reconfortante saber que mesmo que alguém faça uma escolha errada, ou que já tenha feito uma escolha errada, ou que ainda vá fazer alguma escolha errada, é reconfortante saber que nessa manhã Deus fala para você, para mim, para nós, de que Ele nos escolheu pelo escândalo e loucura do Evangelho da cruz, nos salvar e nos reconduzir para a eternidade. É reconfortante saber que a justiça do Senhor, o seu juízo, empregado na sua condenação máxima de destruição final, não é a sentença primária, é secundária para aqueles que escolheram não escolher a vida. O salário do pecado, morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? A vida eterna. Ele chamou Moisés, chamou minha amiga, chamou você do Ministério Jovem, chamou você, Nato, chamou tua família para a vida eterna. Escolha, escolhas, escolhas. Mais importante do que a sua e a minha é a escolha de Deus. Pai Celestial, muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Sabe, Senhor, soa em nossa mente e coração o Evangelho como um escândalo, como uma loucura, porque não temos como dimensionar numa vida acadêmica o que o Senhor fez por nós. A nossa palavra de gratidão, o nosso pedido, continue nos acolhendo, Senhor.
Que o Divino Espírito Santo trabalhe em nossa mente e coração, para que comecemos hoje, ou que continuemos hoje, as escolhas que nos aproximam de Cristo. Obrigado por nos escolher, por nos tirar do mundo para a preciosa luz. Sabemos, Senhor, que repousa sobre nós uma grande responsabilidade. Levar esse conhecimento para aqueles que ainda não o têm. Levar essa verdade para aqueles que ainda olham para a cruz como escândalo e vergonha. Nós precisamos levar para eles o escândalo da armadilha. Não para o pecado, mas da isca que o Senhor, de maneira metafórica, usou na palavra de Deus para dizer assim: olha, filho, o meu plano de salvar é maior do que a loucura da cruz. O meu plano de salvar é maior do que a sabedoria humana. Não tem como esquadrinhar, não tem como guardar dentro de uma garrafa. Nos ajuda a acreditarmos nisso, Senhor. Que nós possamos tomar posse do Evangelho da cruz. Que nós possamos amar. Abençoe o ministério jovem dessa igreja. Abençoe o pastor Auricério, sua esposa e filhos. Abençoe a liderança do ministério da igreja. Abençoe essa juventude. Que eles sejam força para nós, Senhor, que já estamos numa outra idade da nossa jornada aqui na terra. Que nós possamos amá-los, abraçá-los, cuidar deles. E que eles aceitem o amor de Cristo constantemente em suas vidas. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Maranata.